Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira, 15 de abril de 2025. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador doutor Luiz Alberto. O desembargador Dilermando Mota está participando da sessão, melhor dizendo, de sua residência de maneira virtual. Desembargador Dilermando já está na sala. Desembargador Cornélio Alves. Nada. De acordo com a aprovada, portanto, a ata da sessão anterior. Expediente. Não havendo expediente, na ordem administrativa, anuncio que a desembargadora Berenice Capuchu deverá participar nos processos de ampliação do quórum para os quais ela foi convocada. Na ordem administrativa, proposições e comunicações. Nós teremos sessão ordinária na próxima terça-feira, embora tenhamos feriados aí até a segunda, a partir de amanhã, com sessão ordinária ocorrendo normalmente, e também aguardo a presença do desembargador Dilermando para participar dos processos os quais integra a turma. Proposições de comunicações, doutor Luiz Alberto. Desembargador Dilermando Mota já está em sala. Desembargador Cornélio Alves. Somente os votos de boas-vindas, Vossa Excelência, depois de um período de férias. Todos de acordo? Pronto. De acordo, doutor Luiz Alberto. Pronto, aprovado então. Muito obrigado. Agradeço a atenção, a gentileza de Vossa Excelência e dos que acompanham. Na ordem de julgamentos, enquanto o desembargador Dilermando entra na sala, nós temos a inscrição, vamos votar os processos em que o 16... Tem que votar o meu, né? Só os processos da relatoria do doutor desembargador Cornélio. O 16 não dá por enquanto, porque participa o desembargador Dilermando, que está entrando virtualmente. Então, o 02, desembargador Cornélio, é a extensão de quórum, desembargador. Doutora Flávia. O 3 também. O 4 é da minha relatoria, também não pode ser julgado por enquanto. Então, vamos chamar os processos da pauta virtual. A relatoria do desembargador Cornélio com sustentação oral. A partir do 23, doutor Bruno, Vossa Excelência tem o 23, mas não está inscrito para o 23. Presidente, tem tantos outros, mas eu vou abrir mão da sustentação de todos eles, até porque eu vou participar de uma eleição daqui a pouco. Eu estou só esperando esse de família do desembargador para fazer. Então, os demais podem... É candidato, Vossa Excelência? Sou ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Muito bem, parabéns. Será eleito, com certeza. Então, o 23 está votado. Sim, está votado, conforme o sistema. O 24 está inscrito o doutor Genilson Pinheiro de Moraes. Está presente? Não estando presente, dá-se por votado o processo 24. O 25, Fernando de Araújo Jales Costa. 25. Bom dia a todos e todas. Dilermando, estão ouvindo bem? Pois não, desembargador. Seja bem-vindo. Peço desculpa porque eu tive um problema técnico aqui e também a questão de coluna, né? Então, eu tive que ficar remoto hoje, problema sério de coluna.
A coluna aumenta a idade, mas o resto é ocasional. Mas Graças a Deus. Um abraço. vamos. O 25, doutor Coelho. Doutor Fernando, está presente ou não? O 24, Já foi. o 20, peraí. O 25, o 24 já foi. O 25 Doutor Eu- Fernando Jales. eu vou pedir vista do 25. Tá certo. O 22 não mesa. O 22 já foi anunciado, não mesa. Então vamos voltar. Só tem mais um aqui. Só tem mais um mesmo. 26. O 26 tem esperado esmagadora de Berenice. Vamos voltar à pauta normal. Doutor Luiz Alberto, o 16. Doutor Bruno vai fazer a defesa do 16 ou dispensou todos? 16. Doutor Luiz Alberto, participam o desembargador Dilermando e o desembargador Cornélio. Por favor, doutor Luiz Alberto é o relator. Pode começar, doutor Bruno, por favor. Senhor presidente, nesse caso eu sou o agravado. Tem inscrição do agravante? Não. Perfeito. Aqui, presencialmente, não. Olha aí se tem na pauta 16, se tem inscrição. Não tem. Se tiver o advogado que estiver virtualmente presente, anuncia. O agravado. Eu estou só estabelecido só para fazer a sustentação. Desprovimento, né? É o da família, né? Só para confirmar, o 0815846? Pelo desprovimento. Restabelecendo, então, a decisão anteriormente concedida. Isso? Não. Ok. Desprovimento, né? Está gravado? Está gravado. O 4, Desprovimento. doutora Flávia, da Câmara. Doutora Flávia, esse processo está aqui estabelecido que não cabe a sustentação oral, porque não se trata de tutela de urgência ou de evidência. O senhor está falando do 2 ou do 4? 4. A apelação. O 2 é ampliação Tá. de quórum. Já foi anunciado. Estou falando do 4. Ok. Doutor presidente, o 4, só tenho que ter uma posição diferente. Já está tudo votado a favor da doutora Flávia. Então, já pode até dar para o julgado, se for o caso. O 2. O 2. Sim. A Alina Rocha Barbosa, a Unimed, já está votado? Isso. Bom, então, Tá certo? como Tá o doutor Cornélio anunciou, Fiquei vencido. e o 4, ele é provimento no sentido de estabelecer a base de cálculo dos honorários com o valor despendido pela cooperativa na compra dos medicamentos fornecidos. É Tá. o voto prevalecente, ok? Obrigada. De nada, Bom dia a todos. disponha. Não há mais inscritos presencialmente, mas aqui não está o nome dele, não. Como é o nome dele? Pode vir à tribuna, amigo, por favor. Deixa eu ver. Mas não está aqui o nome dele. 15. Aqui está escrito doutor Fausto de Araújo Neto, Qual o número, doutor? Unimed. 6. Pois não, doutor. Certo. Pode falar. Vossa Excelência tem até 15 minutos, mas com o seu poder de síntese, a prerrogativa do advogado é respeitada aqui absolutamente. Mas Vossa Excelência, se puder se cingir ao foco, agradecemos. Excelentíssimo desembargador Cláudio Santos, senhor desembargador Cornélio, doutor Luiz Alberto, demais presentes nessa sessão, doutor Dilermando, que nos acompanha de forma virtual.
ilustre representante do Ministério Público, o caso em questão, ele é emblemático. Portanto, peço a atenção de Vossas Senhorias, que, de fato, de Vossas Excelências, vamos manter o protocolo formal, doutor Cláudio. Excelências, o caso em questão não se trata de uma simples reclamação de pedido de tratamento, de medicamento. Ele traz, em sua essência, elementos que, de fato, requerem a atenção de Vossas Excelências. A paciente é uma criança de 5 anos de idade, diagnosticada com o transtorno do espectro autista. E, além disso, ela também é diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1, o que faz a necessidade de um acompanhamento, de um tratamento justo e pronto. Como explicado, ela, pelo transtorno do espectro autista, ela tem dificuldades no tratamento. É uma criança, imagine, atípica, e sem a bomba de infusão, ela deve receber picadas diariamente. Isso torna o tratamento ainda mais custoso no sentido de evolução. Ela tem conforme os laudos trazidos, ela tem severas dificuldades patológicas nesse sentido. Uma variação glicêmica que pode, sim, causar transtornos ao crescimento e desenvolvimento dessa criança. Nesse sentido, na ação de primeiro grau, foi deferida a tutela antecipada para que fosse concedido a bomba de infusão de insulina. E, ao contrário do que está disposto no agravo, o STJ já pacificou, e, de certo, essa Câmara seguirá o entendimento que a bomba de insulina não se trata de medicamento, e sim de um dispositivo médico. E, nesse sentido, por ser dispositivo médico, é dever do plano de saúde ofertar esse dispositivo ao paciente em hora agravada. Esse tratamento é essencial para a preservação da vida, da saúde e da vida da agravada. Sem isso, nós estaremos prejudicando o tratamento, o crescimento e a qualidade de vida de uma criança de 5 anos diagnosticada com o transtorno do espectro autista e também com a diabetes. Também não há que se falar na taxatividade, né? Porque é um dispositivo médico e, por tal razão, ele deve ser, sim, disponibilizado pela operadora, que, como sabido, detém o terceiro maior orçamento do Estado, tem lucratividade e não pode se esquivar de fornecer esse dispositivo. Então, conferida a urgência, conferido o direito, embasado nos laudos juntados nesse processo, tanto pelo endocrinologista quanto pela neuro que acompanha, nós requeremos de Vossa Excelência a revogação da decisão que suspendeu a tutela de urgência, restabelecendo a obrigação da Unimed, hora agravante, de custear o tratamento essencial agravada. Dessa forma, reconhecendo a abusividade da negativa da operadora, em clara afronta ao CDC e aos princípios constitucionais, determinando a imediata retomada do fornecimento da bomba de insulina para evitar complicações irreversíveis da paciente. Nesses termos, pedimos deferimento à negativa do agravo, ao desprovimento do agravo. Essa questão, inclusive, está para ser decidida pelo Supremo, né? Agora em repercussão geral, mas não estão suspensos os processos. Não é que não tenha necessidade. A questão é que se o plano de saúde deve dar ou não. Por isso que está sendo provido o recurso da Unimed. Sobre a necessidade, eu não tenho dúvida. Na sequência, nós temos não há mais advogados inscritos, 16, né? Da Vossa Excelência também, não é, doutor Fausto? Não. 16? Não era... É o 6? O 6 não foi agora? Não sei se foi agora.
Só é esse que Vossa Excelência Só tem? esse. Esse 15, quem é aqui? O 15, doutora Daliana. É o doutor Luiz Alberto. Por favor. Vossa relatoria. Peça lá o pessoal para tirar isso. Tá saindo? Ah, agora sim, perdão, Vossas Excelências. Pela parte agravada. Agravada. É. Tá pelo não provimento, não é doutor Luiz Alberto. Doutor Luiz Alberto. É o 15. Embargador Dilermando e embargador Cornélio votam nesse processo. Está votado. Está votado. Concluindo o relator. Está votado a favor. Está Está desprovido. É? O agravo. É o 15. Não provido. Obrigada. Vossa Excelência não quer fazer a sustentação, não, né? Não, é claro que não. Precisa não, doutor. Mas porque pode mudar. Contra Ah, eu vou fazer então. outra senhora. Muda contra a senhora. Ai, não. Eu não. A decisão é a favor da senhora, da sua parte, da parte da Vossa Excelência representa. Agradeço, Excelências. Tá lá, Obrigada. bom dia. Cumprimentar o doutor Fausto também, que esteve aqui na tribuna, os advogados fisicamente presentes. O doutor Flaviano vai aguardar aí pelo processo em mesa. É na próxima, é. E na pauta, na sala virtual, nós temos o doutor Luiz Henrique 1, que vai ser com ampliação de quórum. O 2 Também. já Não. foi. Ah, o 2. Assim, O 2 depende. É o 4. Já foi julgado, né? É o 3, A gente não aceitou a sugestão do. É verdade, é o 3. O 3 também, doutora Berenice. Já avisaram a ela? Avise, manda avisar. Que a gente faz. O 4 também já foi. O 5, Raimundo Ivan Barroso Rodrigues. Apivida e Vanessa. Não presente, julgado. O 5. O 6 também já foi, agora o doutor Fausto. O 7, não, Daniel Rodrigues Riva de Melo. Não cabe sustentação oral. O 8, Flávio Dumareschi. Renato Dumareschi, desculpe. Não está presente. O 9, doutora Fernanda Fernandes, doutor Bruno Saldanha. O doutor Bruno Saldanha declinou. Doutora Fernanda está presente, o 9. Está dando provimento também. O 10, Raul Felipe Silva Carlos, Banco Volkswagen, Valdéria Nunes da Silva. Não presente. Julgado. Ricardo César Ferreira Duarte Júnior, o 11. Não presente. Bruno Henrique, no 12, já foi. Augusto César Ferreira da Silva, no 13, da minha relatoria. Julgado. 14, Cíntia Sinara Carvalho Lima. Esse aqui eu não posso participar. É doutor Luiz Alberto, aliás, está na turma certa, né? Mas não está presente doutora Cíntia Sinara. Eu tenho uma irmã Cíntia Sinira. Essa daqui parece muito. O 15, Daliane Tavares da Silva. Já foi, né? 16, já foi. 17, Irla Iane Câmara Oliveira. Excelência. Excelência. O Doutor 17.
Desligue o rádio que está atrás aí, deu algum barulho, não aí? Perdão, Excelência, foi um carro de som que passou aqui, mas acho que ele já foi embora. Graças a Deus. Vossa Eu vou Excelência fazer é a o sustentação. 17. Doutora Irlaiane não vai poder, eu vou fazer a sustentação e gostaria de pedir prazo para juntar subestabelecimento, Excelência. Pois não, doutor. Como é o nome de Vossa Excelência, o número da OAB? Rafael Nunes Chavante, 12278, OBRN. 1278? 12278, 278. Certo, para ficar registrado, certo? Tá, Vossa ok, Excel- Excelência, obrigado. Vossa Excelência, o juiz convocado, doutor Luiz Alberto, é o relator. Vão votar o desembargador Dilermano e o desembargador Cornélio, juntamente com o relator. Vossa Excelência tem até 15 minutos. No entanto, dada a sua capacidade de síntese, se quiser se cingir ao foco, nós agradecemos, respeitada a prerrogativa do advogado. Está com a palavra. Obrigado, doutor Cláudio, o seu desembargador Cláudio Santos. Inclusive, eu já começo saudando Vossa Excelência, em que pese não esteja dessa turma, mas doutor Cornélio, doutor Dilermano e o doutor Luiz Alberto também sintam-se saudados aqui neste momento, bem como também o procurador de Justiça e os demais serventuários aí e os colegas advogados presentes. Excelência, trata de uma ação de descumprimento contratual por parte da seguradora Liberty Seguros, né? O autor, Walter Câmara de Oliveira, ingressou com uma ação de danos morais. Basicamente, o que acontece? O autor contratou o seguro, uma seguradora, para o seu carro, na verdade, para o carro de sua filha. Todavia, no dia descrito na inicial, o autor percorria a RN 117, aqui entre o trecho entre Rafael Godeiro e Olho d'Água dos Borges, aqui no Alto Oeste, no interior do Rio Grande do Norte, quando ele parou abruptamente por causa de condições ruins da estrada, buraqueira e tudo mais, e acabou travando numa curva e um carro de um terceiro acabou colidindo na traseira do seu carro, tendo em vista o matagal, a visibilidade e a velocidade que ele estava, né, quase parada a 15 km por hora, quando uma caminhonete um pouco mais de 50 bateu na traseira. Por questão de velocidade baixa, ninguém se feriu. Todavia, ambos os carros foram avariados. Na situação, o autor acionou o seguro, né, conversou com a outra parte, negociaram, chegaram a um acordo, assumiu a culpa, entendeu que realmente foi culpa dele, que o acidente veio a acontecer, né, que ele estava lá trafegando na rua, na via, e realmente não poderia ter parado daquela forma, entendeu que agiu de forma errada, inclusive tentou fazer uma curva e entendeu que agiu de forma errada, motivo pelo qual negociou, disse que não ficasse tranquilo o terceiro, que ele iria acionar o seguro iria cobrir, tendo em vista que ele pagava o seguro justamente para isso, também para se resguardar quando causasse dano a terceiro. A seguradora, de início, demorou 10 horas para ir buscar o veículo, né? Esse acidente aconteceu na parte da manhã, às 9, 10 horas da manhã, o carro só foi buscado de noite, né? O guincho ficou lá no local junto com sua filha por mais de 10 horas, foi o primeiro ponto que foi questionado, inclusive na inicial, mas não foi discutido na sentença. Passou mais de 10 horas para ir buscar o carro num guincho, um guincho que também tinha direito contratual. Já o carro do terceiro foi levado por conta dele mesmo, e a seguradora mandou depois buscar o carro do terceiro, que inclusive passou 10 dias com a seguradora, e a seguradora emitiu um laudo dizendo que aquele custo ali seria algo em torno de R$16 mil para consertar o carro do terceiro. A seguradora criou praticamente uma prova mostrando a responsabilidade e o valor que o terceiro teria. A própria seguradora, a própria empresa contratada pela seguradora foi quem emitiu esse laudo, e esse laudo está juntado nos autos. Após esse fato, passados esses 10 dias, e mesmo gerando esse laudo mostrando o valor que seria gasto, a seguradora negou o seguro do terceiro, né, aceitando apenas o seguro do autor. Por esse motivo foi que o autor ingressou com essa ação no presente processo. Ingressada com essa ação, Excelências, o juízo ele entendeu que era uma relação de consumo, né, fornecedor e consumidor, e inverteu o ônus da prova. Todavia, mesmo invertendo o ônus da prova, lá na sentença, o juiz Acol entendeu que o autor não provou o seu direito, sendo que o ônus da prova foi invertido. É claro que o autor tem que minimamente provar, mas o autor juntou o laudo que a própria seguradora teria colocado nos autos. O autor também pediu que a seguradora juntasse um laudo do carro, do local, da motivação por que teria negado esse seguro. A seguradora não juntou, inclusive o juízo na época intimou a seguradora para fazer isso, ela não juntou, ainda assim o juízo Acol não considerou esse fato. Ela passou 3 meses com o veículo,
3 meses. A seguradora passou 3 meses com o veículo, levou para a concessionária Terrasal, que inclusive foi onde foi adquirido o veículo, e foi onde foi contratado quase que uma venda casada ali, onde foi contratado esse segura livre, parece que eles tinham algum tipo de parceria. Passou 3 meses com o veículo que outras oficinas fariam em uma semana e meia os reparos, né? Você passou 3 meses com o veículo e nesse período sequer fez um laudo, sequer fez qualquer coisa desse tipo para comprovar que havia culpa ou não do terceiro, aqui no presente caso. E o que acontece, excelências, é que o juiz negou dizendo que o autor não provou, sendo que seria a seguradora que deveria ter provado, né, que aquele acidente foi culpa do terceiro, não. Porque o juiz disse que a dinâmica, o fato de ter batido atrás, é que o terceiro seria culpado, né? Todavia não tem nenhum laudo, nada, e sem falar que o autor solicitou esse tipo de laudo, né, no processo. Na sentença, ficou aberta a possibilidade do terceiro ingressar contra a seguradora. O juiz deixou isso claro que o terceiro poderia ter feito isso. Todavia, existe uma súmula do STJ, a súmula 529 do STJ, que no seguro de responsabilidade civil facultativo não cabe ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face seguradora do apontado causador do dano. Ou seja, a dinâmica foi seguida de acordo com a súmula 529. Quem tem que ingressar com a ação é realmente o autor, né? Para poder que a seguradora lhe pague o dano que foi causado ao terceiro, que ele pagou ao terceiro. Então, ele seguiu à risca aquilo que está determinado pelo STJ na súmula 529. E o juiz não entendeu dessa forma. Outro ponto também são as questões das omissões que poderiam ter sido tratadas assim, no embargo de declaração. Todavia, infelizmente, eu tenho até colegas assessores e está virando uma praxe várias sentenças no sentido de dizer que a sentença ela não é um questionário para responder a inicial, como se fosse um questionário respondendo ponto a ponto. E até entendo realmente para a questão, o juiz não é obrigado a esse ponto, mas meio que deixou o autor travado na questão de fazer um embargo de declaração, até tendo que discutir todos esses pontos já aqui na fase de apelação. Porque foi questionado que a parte autora aguardou quase 7 horas pedindo dano moral por isso, o juiz não se manifestou sobre esse ponto, o fato de o acidente ter sido 9 horas da manhã, o guincho só ter chegado quase 10 horas da noite. Também o juízo se negou a analisar a repetição do indébito, isso porque uma questão contratual. O próprio contrato diz que a seguradora, se ela escolher a oficina que ela quiser, que for o caso, ela escolheu a Terrasal, não foi o autor que escolheu a oficina, porque tem uma oficina aqui em Marizal, a 30 km só de distância, que faria o serviço em uma semana, mas eles escolheram uma oficina em Mossoró, que passou 3 meses com o veículo. Todavia, se eles escolhessem uma oficina que eles quisessem, aí teriam um desconto de R$900, né, no pagamento. Só que eles não respeitaram esse desconto. Para piorar, a filha do autor, quando chegou lá na oficina, foi que eles disseram que não respeitar e ela praticamente foi obrigada a pagar aquele valor para tirar o seu carro. Teve que pagar ali, fazer um Pix na hora. Chegou com o dinheiro contado, mas teve que pagar ali R$900 a mais, sendo que o contrato prevê isso, né? Que se você escolher a oficina própria, é R$900 a menos, e não foi considerado isso, e o juiz sequer analisou isso em sua sentença, né? Então a gente pede de bom plano que essa corte analise. Então teve essas duas omissões aí na sentença. E a principal omissão foi o fato de sequer analisar o pedido do autor de que a seguradora ré juntasse um laudo comprovando a culpa, ou sei lá, foi porque que ele negou que o direito do terceiro, simplesmente negou e disse que pela dinâmica do acontecimento, sendo que o próprio autor reconheceu que foi ele que estava errado. Todavia, a seguradora não juntou laudo, não fez laudo no local, não juntou laudo do carro posterior, mesmo tendo passado 3 meses com ele, e o autor pediu isso, né? O autor solicitou isso na sua inicial, foi requerido, o juiz inclusive intimou a parte, só que eles simplesmente disseram que ia fazer depois, nunca juntaram, o juiz negou o direito do autor, e chegamos a esse ponto em que foi necessário entrar com essa apelação, excelências. Desses termos, a minha sustentação oral, desde já agradeço a atenção de todos. Excelência está o 17? 17. Isso, excelência. Não provido, não é isso, doutor Luiz Alberto? Exatamente. A unanimidade. Na sequência, nós temos o 18, Indemberg Fernando de Dutra. Está presente, doutor Indemberg? Relatoria do doutor Luiz Alberto, município de Natal.
Pois não, doutor. Vossa Excelência tem até 15 minutos, embora com seu grande poder de síntese, já demonstrado aqui dessa tribuna diversas vezes, tem sido mais econômico. Mas fique à vontade que as prerrogativas serão respeitadas. Pois não, senhor presidente, eu falo pela parte gravada, apelada. Agradeço a deferência de falar a vossas excelências, cumprimento os eminentes integrantes, de igual modo, o não menos eminente procurador de justiça. O relatório trazido pelo eminente relator traduz com didatismo do que se trata essa demanda. E a demanda discute, objetivamente, se um serviço prestado pela parte apelada se deu em seu resultado dentro ou fora do país. Essa é a única questão nesse processo. O que diz a sentença? Que se deu fora. E para isso há uma questão conceitual de alta relevância. Até 2006, e numa construção jurisprudencial que dela participava ou participou o eminente ministro José Augusto Delgado, de saudosa memória, a compreensão era de que esse resultado ele se dava quase que na totalidade no país em que o serviço era prestado, porque não considerava a fruição do serviço. De 2016 em diante, e a partir de uma construção jurisprudencial que dela participou um outro potiguar, não menos eminente, o ministro Luiz Alberto Gugel de Faria, passou-se a ter a fruição como fator regente. E esses autos discutem o quê? A CPCLIN, que é uma empresa genuinamente potiguar, e que tem à frente um dos maiores infectologistas do país, Dr. Kleber Luz, no momento mais dramático da humanidade, que foi a pandemia, ele recebeu a incumbência de coletar dados e mandar para a Inglaterra, mais precisamente para a Universidade de Oxford. Então, a função da CPCLIN era, através da distribuição entre placebo e a substância que se pretendia aferir, que era a vacina, coletar informações e mandar para que o Reino Unido analisasse e, a partir daí, desse o tratamento adequado. A essa modalidade de relação em que a fruição do serviço se deu por completo na Inglaterra é que o contribuinte pediu, e a sentença o fez, reconhecendo a exceção que a lei traz. O município, inclusive, não discute isso, reconhece que há a exceção, essa regra, apenas defende que essa fruição não teria acontecido fora do país. Então, o que Vossas Excelências irão definir é se a fruição aconteceu ou não lá. E em contribuição ao que defende o contribuinte, as regras contratuais determinavam com exclusividade que toda a titularidade e a propriedade desses elementos escolhidos, tanto para análise como para diagnóstico, eram exclusivamente da Universidade Inglesa. Então, nem por força contratual haveria como se dar tratamento diverso. Então, o que se pede aqui, objetivamente, é esse reconhecimento de que a fruição, desembargador Luiz Alberto, se deu efetivamente fora do país e que se aplique, como, aliás, o fez a sentença, dentro da exceção que a própria lei traz. Então, com essas brevíssimas considerações, e naturalmente me colocando à disposição para eventuais esclarecimentos e agradecendo a habitual atenção de Vossas Excelências, é que nós pedimos a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. Muito obrigado. Atentamente observando o conteúdo da explanação feita pelo ilustre advogado,
e relendo aqui o conteúdo do meu voto, eu acho por bem de retirar o processo e retornar na próxima sessão com o reexame, esse cuidado que nós sempre temos aqui, sabe? Dado o caráter eminentemente democrático aqui da Câmara, da primeira Câmara, os advogados que chegaram depois de iniciada a sessão vão fazer a sustentação, até porque nós estamos esperando aqui pela doutora Berenice. Mas tem aqui pela ordem, doutora Cíntia Sinara. Esses processos quer dizer que já foram chamados, porque o doutor Lindenberg também chegou depois, já falou, o doutor Fernando e o doutor Luiz Henrique. Não é? Então, pela nossa normatização, os advogados que estejam presentes na abertura, mas nós, democraticamente, vamos ouvi-los. O 25 foi chamado, mas eu tinha pedido vistas. Mas vamos ouvir o doutor Fernando com a sua grande capacidade de síntese, mas os 15 minutos regimentais estão respeitados. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, relator, desembargador Cornélio, desembargador Luiz, ilustre representante do Ministério Público, servidores aqui presentes, advogados, na pessoa de doutor Lindenberg e de doutor Luiz Henrique Medeiros, que estão aqui na sessão, e demais espectadores e presentes aqui à sessão. Serei breve, senhor presidente, senhor relator, até porque a matéria é de simples resolução. Trata-se, na origem, de uma execução por título extrajudicial, ajuizada contra o ora apelante, e aqui nós estamos a tratar dos embargos, em que, no curso da execução, ele recebeu uma oferta de quitação do débito por um valor significativamente mais baixo. E essa oferta vinda de um escritório de cobrança vinculado contratualmente ao apelado, exequente lá na execução. E, diante da oferta, o ora apelante efetivamente liquidou o débito. E, não obstante, a execução prosseguiu e, em embargos à execução, nós suscitamos a quitação em decorrência de inovação. No entanto, apesar da robustez dos fundamentos que o apelante entende, ao defender o seu direito, os embargos foram rejeitados, o pedido julgado improcedente, e nós aqui rogamos o provimento do apelo por sintéticos e simples fatos. Primeiro, o banco apelado não negou a ligação contratual com esse escritório que fez a oferta, de pagamento com desconto. E, ao contrário disso, além de o banco não ter negado, o apelante provou que esse escritório é efetivamente contratado pelo banco para efetuar as cobranças e essa gestão desses ativos. Provamos, inclusive, que o banco responde junto com esse escritório, inclusive a ações em que se pede cobrança indevida, ou seja, há uma vinculação contratual. Segundo, o banco não provou que existiam outros débitos do apelante para com ele, ou seja, a oferta efetivamente dizia respeito ao débito objeto de execução. E aí, a novação que se aplica ao caso, juntamente com o artigo 30 do Código do Consumidor, que diz que o fornecedor do produto ou serviço se vincula à oferta. Então, sinteticamente, senhor presidente, senhor relator, o que defende o apelante é que aquela oferta era vinculativa e, ao efetuar o pagamento daqueles valores apresentados, efetivamente houve a total liquidação do débito objeto de execução e, em razão disso, pugna o apelante pelo provimento do seu apelo para fins de extinguir a execução por liquidação do débito em virtude de inovação. Atendendo ao apelo de Vossa Excelência, senhor presidente, com essas breves palavras, eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Doutor Fernando, quando a oferta foi de quanto valor? O débito era em torno de 100 e poucos mil reais. 45 mil reais. A oferta foi em torno de R$ 1.500. Acredito, doutor Cornélio, que são aqueles débitos em que o banco
dar na conta do perdido, né? E vai tentando. Antes teve uma oferta em torno de 15 mil e essa oferta de 1.500 ele efetivamente liquidou. Obrigado, presidente e senhor relator. Senhor presidente, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau porque essa quitação, como ficou demonstrado na sentença, né, se referia a uma outra dívida, não essa no valor de R$145 mil que o executado queria pagar com R$1.500. Então, estou mantendo a decisão de primeiro grau. Ok. Eu estou divergindo de Vossa Excelência, haja vista o direito disponível das partes fazer esse tipo de acordo. Mas fica para ampliação de quórum. O doutor Luiz Alberto está acompanhando o relator. Na sequência, a doutora Cíntia Sinara. Vossa Excelência está sendo convidada a vir fazer a defesa oral da tribuna. O processo de Vossa Excelência é o número 14 da relatoria do doutor Luiz Alberto. Não, eu não vou votar. Não. Oi? Pronto. Bom dia a todos. Eu não participo só como presidente, não voto. Não há problema relativamente à questão da evidente impedimento. Nem para presidir, porque é só matéria administrativa, a presidência. Por favor, doutora. Bom dia a todos. Bom dia a todos os membros da Câmara Civil. Bom dia ao eminente procurador, representante do Ministério Público, ao meu relator deste caso, o juiz convocado, Luiz Alberto. Bom dia a todos que compõem a Câmara. Esse caso é um caso que, infelizmente, está assolando não somente o judiciário norte-riograndense, como o judiciário de todo o Brasil. Estamos passando por um grave problema em relação aos planos de saúde, em especial em grupos de diversas especialidades ou de algumas doenças que necessitam um tratamento mais apurado, um tratamento mais custoso por parte dos planos de saúde. E o que está acontecendo, o que existe a regra é a ANS, por sua competência, ela dita as regras e as limitações de majoração dos valores dos planos de saúde. Mas no que compete aos planos de saúde coletivos, eles têm a liberdade de acordar... Desculpa. À vontade. De acordar e acertar aquilo que bem entenderem. E assim acontece nos planos de saúde coletivos. O problema é, essas majorações têm sido desmensuradas e desarrazoadas. No presente caso, é um caso que nós temos, junto com outros até, de famílias de autistas, crianças autistas. Quando eles fizeram o plano de saúde, há 3 anos, o plano foi feito pelo valor de R$180, mais ou menos isso. Já no ano seguinte, ele aumentou 40%, bem acima do limite da ANS, que previa algo em torno de 4%, 5%. Tudo bem, é um plano de saúde coletivo. Depois aumentou mais 50%, aumentou mais 60%, e ao final do ano passado, no ano passado, teve um aumento exorbitante, para lá de exorbitante, porque os 40% já eram exorbitantes. Mas já teve um aumento para depois de exorbitante de 89,9%. Isso se tornou completamente inviável, principalmente quando a gente pensa em famílias de baixa renda. Famílias em que a única pessoa que tem um plano de saúde são essas crianças autistas. Família em que a mãe tem que deixar de trabalhar, tem que ficar do lar, só o pai trabalha, justamente pelas necessidades únicas que uma criança autista tem e que somente uma família que tem uma criança autista sabe disso.
E quando a gente pensa num plano de saúde que saiu de R$ 250 e foi para 450, e mesmo assim a família ainda, com todos os sacrifícios, honrava esse plano de saúde, a gente ainda avalia o que aconteceu ano passado, que ele saiu de 450 e foi para quase R$ 900, um aumento de quase 100%. E o problema é, a despeito disso, a jurisprudência nacional tem dito e tem defendido, inclusive, de forma unânime, no STJ, esses aumentos nos planos de saúde que não se limitam às regulações da ANS, eles podem sim acontecer nos planos de saúde coletivo, porém, eles devem ser justificados conforme o aumento da sinistralidade. Esse aumento da sinistralidade nada mais é do que o que aconteceu no plano de saúde daquela pessoa que justifique isso. E aí, justamente, é esse aumento da sinistralidade que vem previsto no contrato assinado, um contrato óbvio de adesão. Que o plano de saúde anualmente sofrerá aumentos em razão da faixa etária ou em razão do aumento da sinistralidade. Ok, o problema é, esse aumento da sinistralidade, em nenhum momento ele é comprovado, ele é detalhado. Nada que corrobore, que efetivamente justifique, sem sombra de dúvidas, um aumento de 89,9% de um ano para outro. E nos últimos 3 anos, 302% no aumento do plano de saúde de uma criança de 8 anos. E justamente nisso, objetivando isso, essa explicação, entramos com o processo original, eles se defenderam, a tutela de urgência foi negada, eis o motivo desse agravo de instrumento. No processo original, eles se defenderam e simplesmente replicaram aquilo que está no contrato. Nada, de fato, foi justificado. Nenhuma planilha de aumento de gastos, nenhuma planilha que justifique aquele valor exorbitante, aquele aumento de 89,9%. Isso daí foi o que nós esperamos no processo original e ele não veio. Agravamos, e nesse agravo, como pode ver aí, ele sequer, o plano de saúde sequer se deu trabalho de contrarrazoar, sequer se deu trabalho de se defender. Simplesmente porque em todos os processos que eu advogo, e em todos os processos que já pesquisei no Brasil todo, não há defesa para isso. Eu ainda estou tentando encontrar em algum processo do Brasil onde está essa planilha, onde está efetivamente esse aumento da sinistralidade. Não encontrei. E eu estava até curiosa, eu estava curiosa para ver onde é que estava isso e realmente não há. Ou pelo menos, por enquanto, não foi apresentado. E nisso temos aí uma família que está com uma criança que depende do tratamento específico do plano de saúde, depende daquela linha de tratamento ABA, que é custosa? Ela depende disso. Não sabe como é que vai fazer se for para o SUS. Essa família em questão, como o agravo de instrumento foi protocolado dia 1º de outubro, meados de dezembro, eles não conseguiram mais pagar. E tiveram o plano já cancelado. Então, a gente pede, né, que isso seja revertido através desse agravo de instrumento, inclusive a parecer favorável, altamente fundamentado do nosso Ministério Público. O Ministério Público, na verdade, em todos os nossos processos, tem reconhecido o caráter exorbitante mesmo e injustificado desses aumentos dos planos de saúde, desse grupo de autistas. E a gente aqui representa essas famílias que estão desesperadas, porque simplesmente não sabem como vão conduzir a vida dos seus filhos sem aquele tratamento específico nas clínicas especializadas, que infelizmente, na realidade do nosso país, somente quem tem plano de saúde consegue ter de forma plena esse tratamento. É isso. Eu trago aqui
o desespero dessas famílias e rogo que esse agravo de instrumento seja deferido e concedida a tutela de urgência para a gente conseguir reaver esse plano de saúde dessa criança. Obrigada. Doutor Luiz Alberto. Nós temos ainda a doutora Berenice, foi avisada? Doutor Luiz Alberto, Vossa Excelência está pelo improvimento, não é? Exatamente. Na sequência, nós temos o 16, já foi o 17 também, doutores Irla, o 18, doutor Hindenberg, o 19, doutor Carlos Márcio Risse Macedo. Não presente, votado o 19 da relatoria do doutor Luiz Alberto. O 20, embargo de declaração do desembargador Dilermando Mota, não cabe sustentação também o 21. O doutor Flaviano, 22, não mesa. Da relatoria do desembargador Dilermando Mota. O 23, doutor Bruno, também não. O 24, doutor Genilson Pinheiro de Moraes. Já foi não votado. O 25 também já foi votado. E o 26, nós estamos aguardando a doutora Berenice. Qual é a posição da doutora Berenice? Pois é, diga ela que aqui com 5 minutos a gente resolve tudo. Os dela? Portanto, até a chegada da desembargadora Berenice. Considerando a impossibilidade de comparecimento da doutora Berenice em tempo hábil. Só um minutinho, por favor. Está gravando. Nós deixaremos os processos com ampliação de quórum para uma data oportuna. Lamentavelmente, até porque nós estamos convocados para as outras câmaras e vamos também agilizar, porque termina sendo interessante para todos. Se não tiver condições de comparecimento na próxima sessão, a gente marca uma sessão extra para a próxima quinta-feira. Se quiser marcar, está marcado. Está de acordo, doutor Luiz Alberto? Doutor embargador Dilermando Mota. Alô, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Vossa Excelência está de acordo com a sessão extra na próxima quinta-feira? Excelência, eu não poderei comparecer à sessão extra, tá? Não poderei. Inclusive, já justifiquei perante a presidência já, viu? Não é? Na outra semana, na próxima semana, desembargador. É na próxima semana mesmo, na próxima semana, eu estarei fora do Natal. Então, viu? Vamos marcar para a outra semana seguinte. Tem tanto processo para julgar, dá para fazer na ordinária, data verde. Dá para ir na ordinária. Desembargador, não é o problema de processo, é o problema do colega vir para ampliação de quórum. Não tem Mas ele como. veio na sessão ordinária, né? Porque marcar uma sessão extraordinária só para o colega vir, bom, a gente tem feito naturalmente, né, sem ser extraordinária. A gente tem feito. Não é? Sempre fizemos. Não, nós conseguimos limpar a pauta com uma extraordinária da última vez. Porque não tem como o colega ir. E a gente indo para lá também adianta os trabalhos de lá, como nós três aqui que estamos convocados. Eu, doutor Luiz. Espera aí. Vamos deixar para terça-feira resolver se a gente marca a sessão extraordinária, né? Então, na próxima terça-feira nós marcamos. Declaro encerrada a sessão.